Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast All In nos Negócios. Hoje é mais um episódio muito especial. A gente está com duas feras aqui para conversar sobre inteligência artificial, né? Como a IA pode ajudar a sua empresa hoje, em 2026. Tamo aí, né, Fael? Mais uma vez, mais um episódio. Como é que você se sente aí? Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E vai ser um bate-papo muito interessante, né? Estamos com duas feras aqui. Antes de tudo, são amigos também. E o nosso objetivo nesse episódio é poder aprofundar nesse tema, né? Que está super em hype, né? Acho que já é uma realidade para todos a inteligência artificial. Mas eu tenho certeza que muitas caixinhas serão abertas aqui, Marco. Com certeza. Quem assistir esse episódio do início ao final tem certeza que vai ter uma aula sobre inteligência artificial e vai ajudar bastante a empresa dessa pessoa. Começar as devidas apresentações aqui. Hoje é um prazer imenso, né? O Guilherme Cabelo está com a gente aqui. Eu tive a oportunidade de estudar com ele no colégio, conheço ele há mais de 15 anos. É um prazer estar batendo esse papo aí sobre IA com você hoje, Guilherme Cabelo. Eu agradeço também pela oportunidade de estar aqui, estar falando dessa tecnologia nova que está chegando aí para transformar tudo que a gente está vivendo, né? Em várias áreas diferentes, não só nos negócios, mas na educação, na saúde. Tem muita transformação chegando para aí. Hoje vai ser bacana falar sobre isso, hein, pessoal. Top. É isso aí. E outra fera que a gente está aqui com ele hoje, né? Ítalo da Organic, né, Ítalo? Isso. É um prazer imenso ter você hoje na mesa aqui com a gente para a gente bater esse papo aí, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Bem produtivo aí, prazer é todo meu, obrigado aí, pessoal, pelo convite. E vamos falar do assunto do momento aí, né? O queridinho do momento aí, de 2026, e dar um esclarecimento aqui pro pessoal. Legal. Boa. Você que está em casa aí, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever. Isso é uma forma da gente aqui da All-In entender que você está gostando desse conteúdo para a gente continuar aí com esse projeto do podcast para 2026, que vai ser um sucesso. É isso aí, pessoal. Só fazer um adendo aqui. Nós temos também o Ramon, também, que é um parceiro também de inteligência artificial aqui hoje da agência All-In Digital, junto com o Ítalo e o Guilherme. Tem também o parceiro do Ítalo, né, o Paulo. Hoje não pôde comparecer, mas também é fera aí no assunto, tá? Pessoal, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo aqui, eu queria já abrir aquela pergunta assim, chave, né? Porque muita gente hoje em dia ainda acredita, e aí muitos empresários também têm essa visão de que a IA são somente os chats, né? Uhum. O mais famoso aí, o mais conhecido, o ChatGPT. Mas essa é a realidade mesmo? O que você acha, Cabelão, sobre o empresário que está pensando isso ainda em pleno 2026? Então, na verdade, isso aí é só um pedacinho do que realmente é a inteligência artificial. No caso, ficou muito famoso os chats de conversa, né? Porque a gente está falando de LLM, que são modelos de linguagem que são abastecidos com textos. Uhum. E os chats, na verdade, eles são uma forma de você buscar informação. Ele vai te falar o que você quer saber. Ele tem um banco de dados dele lá, o treinamento com milhões de tokens, trilhões de tokens, e você vai fazer um prompt ali para ele te falar o que você quer saber. Só que a gente consegue aplicar essa mesma inteligência de outras formas também. Uhum. Não só para te falar o que você quer fazer, mas sim para fazer por você. Integrando com o sistema, integrando com sistemas de agentes. Então, o chat em si é apenas um pedacinho da... Como se fosse uma interface, né? Que a empresa criou para que o usuário, né? Nós, pessoas leigas, possamos interagir com o modelo, né? Isso. Seria basicamente isso, né? Tem um conceito que eu gosto bastante, que eu vi com o José Amorim lá da academia, que é o seguinte. Imagina que você tem um robô. O LLM é o cérebro. Você tem o corpo dele, que são as instruções, as regras da empresa, o processo, o script de vendas, o que ele vai fazer, qual é o papel dele, a identidade, a maneira que ele responde. E tem as ferramentas que ele vai usar. Então, assim, o chat de conversa está envolvido com o cérebro. Mas a gente consegue usar esse cérebro para realizar coisas, fazer coisas como se fosse realmente um colaborador. Interessante. E aí, Ítalo, tem algo a complementar? Já deu uma aula aí, mas eu costumo falar assim que é como se fosse a Bíblia, né? A Bíblia é um livro aí gigantesco. E os chats ali com a interface simples seria uma página só. Então, você consegue ter uma estrutura gigante e ajudar em diversas tarefas, diversas funções, e todas automáticas, usando esse cérebro que o Guilherme colocou. Então, você consegue fazer a sua estrutura com um cérebro treinável. Legal. Isso foi uma virada de chave que eu tive também quando eu comecei a estudar a fundo inteligência artificial, para poder entender, né? Porque praticamente em 2025 isso explodiu de vez, né? Uhum. Caiu nas graças do público, né? Hoje nas redes sociais, né, se fala o tempo todo de inteligência artificial. E quando eu comecei a estudar sobre isso, pessoal,
eu tive essa surpresa, porque eu comecei a ver que o modelo ele realiza muitas outras atividades, né? Como parte de processamento de dados, visão, eu esqueci o termo agora, mas é alguma coisa relacionada à visão, análise de imagens, né? Interpretação de textos, Áudios. né? Áudios. E aí, estudando, né, eu vi que o universo é muito mais profundo. A gente vai falar aqui, né, no detalhe. Mas Então aí, ó, você que está em casa, se você acha que ainda inteligência artificial é apenas ChatGPT, acompanha esse episódio aqui, que eu tenho certeza que muitas fichas vão cair, né, Marco? O pior, Rafa, igual a gente conversa no nosso dia a dia lá na agência também, é um empresário que sabe que inteligência artificial, às vezes, é só o ChatGPT e não usa, né? E não Gosto de falar que esse empresário, para não falar outra coisa, ele é muito preguiçoso, né? Porque tem um concorrente que vai estar usando, mesmo que seja para os mínimos detalhes da operação ali, para ajudar ele, talvez, no script de venda, talvez fazer alguma imagem para ser postada lá no Instagram, entendeu? Aí eu acho que o empresário ele tem que começar a colocar o pezinho nessa água para ir galgando novos caminhos ali até chegar no modelo mais avançado para a empresa dele, entendeu? Toda mudança tecnológica, ela tem essa certa resistência, né? Então, se for pegar no passado aí, o pessoal tinha resistência com CRM. Não precisa de CRM, não, eu anoto aqui, ligo e tudo mais. Hoje esse cara não está vivo mais. Praticamente essa é a questão. Então, a gente tem que se adaptar à nova realidade, porque isso já é a realidade. É legal. E puxando em cima desse gancho aí, né? A inteligência artificial é uma realidade e muitos SaaS, né? Muitas empresas colocaram aquele botãozinho de IA lá, né? Agora tem o WhatsApp e o de IA, né? Praticamente todo aplicativo que você usa, hoje você abre ali, ou algum sistema dentro da empresa você abre e já tem ali a função do IA com aquele robozinho. É uma tentativa das empresas, né, estarem se atualizando, né, para manter o cliente ali, né, consumindo o seu produto. Mas, na perspectiva de vocês, especialistas mesmo, o que vocês acham? Essa inteligência artificial, ela tem profundidade? Já é alguma coisinha ali para a pessoa poder trabalhar com esses aplicativos e sistemas? Ou existe um outro caminho que você tem a possibilidade de colher mais resultado, né? De criar estruturas mais complexas, podemos dizer assim? E, no caso, tudo tem a ver com o tipo de problema que precisa ser resolvido, né? Muitas pessoas conseguem, com um SaaS ali genérico, resolver alguns problemas mais simples e colocando a IA lá, a pessoa retém o usuário na plataforma, consegue ter uma coisa mais interpretativa com as LLM, sem ser um bot, sem ser uma coisa mais travada. Mas, para soluções mais complexas que precisam de atenção, um sistema customizado, ele tem muito mais poder. Um sistema multi-agentes, ele tem muito mais poder. Se tiver uma esteira gigantesca de produtos, às vezes um SaaS também ele tem coisas que vai servir para uma empresa, mas não vai servir para outra. Às vezes você vai estar pagando por uma coisa que você não vai usar. O sistema totalmente customizado para resolver o seu problema na sua empresa, ou com um setor de vários agentes, ou com um agente específico, isso aí ele tem um poder de controle, de segurança de dados também, porque no SaaS os dados não é seu, né? Você não sabe como que esse dado está sendo armazenado, para onde que ele vai. Se o SaaS parar de funcionar, não é você que vai lá fazer ele voltar a funcionar. Então, sim, tem pontos positivos, muita coisa funciona com SaaS, sim, mas existem sistemas mais... Você fica limitado, né? A verdade é que, no final das contas, você vai ficar limitado, né, Ítalo? Sempre a personalização, ela vai ser o melhor caminho para você, né? Um ponto bacana que ele colocou aqui, que às vezes você fica até com um sistema poluído que você não vai utilizar, e aí você entra nessa parte da resistência. Então, o pessoal já tem aquela resistência porque tem muita coisa que você não vai utilizar. Então, o ideal é fazer um sistema personalizado para você. Porque, às vezes, o que está acontecendo ali, né? A maioria das pessoas são leigas quando se trata de tecnologia, mas o que o SaaS, né? E para quem também não sabe o que é SaaS é o software que você usa ali, principalmente empresas, né? Vão usar CRMs, todo tipo de software para poder ajudar ali no processo da empresa como um todo. E às vezes, essa inteligência artificial, né? Só está usando o modelo na qual o SaaS escolheu, né? Então, assim, fica bem limitado aquilo que você pode explorar, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, que nessa corrida da IA está aparecendo muitas empresas com soluções, por exemplo, de agentes conversacionais para o WhatsApp, eu vi várias, né? Não vou citar nomes, né, por uma questão de ética, mas tem uma que ela oferece um agente bem low-code mesmo, para que o empresário ou um funcionário dele possa ir lá e construir esse agente. Só que o nível de alucinação é muito alto desse agente, né?
Eu queria que vocês explicassem um pouquinho disso. Por que isso acontece, né, Marcos? Essa IA que você está citando é que a gente já chegou a Já chegou a experimentar aquela, exato. Você sabe na prática. E aí fez a gente mergulhar, exatamente, bem lembrado, Marco, fez a gente mergulhar mais a fundo nos estudos para a gente poder entender isso para, de fato, encontrar uma solução mais robusta, né? E eu acho que a gente quer navegar para esse lugar para que o telespectador possa entender a profundidade do que é esse universo. Né? O que vocês pensam a respeito disso? Sim, no caso, muitas dessas plataformas são boas para algumas coisas. Sim. Acontece que, normalmente, elas estão muito ligadas na parte de conversa. Então, você vai ter o prompt, você vai colocar o seu prompt lá de instrução nele, só que você não vai conseguir colocar tantas integrações. E o que acontece? Como você tem só um espaço para você colocar todo aquele prompt gigantesco, se for uma esteira de produto grande, ou um script com uma venda muito complexa, ou que tiver muita coisa para o agente fazer, ele tende a se embolar no meio daquele monte de tokens. E quando você tem uma estrutura customizada feita no N8N, ou com código, alguma coisa nesse sentido, você consegue colocar um fluxo ali para picotar, fazendo um RAG ou alguma coisa, separando fluxo, fazendo multi-agentes, para que ele pesquise uma coisa de cada vez, para ele não se embolar tanto naquela instrução gigantesca, que é a mesma coisa da gente chegar num lugar e tiver tudo bagunçado. Para a gente achar uma informação é muito difícil, assim é para IA também. Então, quando você tem um fluxo automatizado, feito para você, com todo um RAG vetorizado, ou então com engenharia de contexto, alguma coisa que vai permitir a IA trabalhar focada só no que ela precisa fazer, então o resultado é muito melhor. A IA generativa que a gente tem, ela já tem tantos dados, tanta coisa, que para a gente tirar o melhor dela, a gente precisa ser ultra específico. Quanto mais específica ela for na função, no banco que ela vai pesquisar, no assunto que ela vai pesquisar, melhor vai ser o resultado, entendeu? Então, é por isso que, às vezes, você colocar tudo no mesmo lugar, numa plataforma dessa, pode gerar muito mais alucinação, perca de controle, esse tipo de coisa. Essas plataformas costumam até dar alguns exemplos de templates para você usar por cima, né? Mas é igual a minha frase do início, a gente colocou o pé, né, nesse mundo do IA, tentou resolver alguns problemas, mas a gente acabou percebendo que a gente deveria dar um passo a mais, entender de forma mais profunda como é que funciona esse universo, né? Acho que foi fundamental também. Ô, Ítalo, e pegando o gancho disso que o Cabelão falou, né? Existe o N8N, né? Que já era uma plataforma que já veio para resolver uma dor da maioria das empresas, né? Que é conseguir conectar softwares, né? No dia a dia, muitas empresas têm dificuldades de transferir uma informação de um SaaS para o outro, né? Por exemplo, às vezes tem uma informação robusta dentro do CRM, mas esse CRM, por exemplo, não comunica com o RP da empresa. Às vezes, a equipe comercial precisa de ver a agenda de atendimento, mas essa agenda não comunica com outros sistemas. Enfim, a gente precisa de fazer uma cola entre vários SaaS para que a produtividade aumente. E o N8N veio para isso, né? Então, é uma ferramenta bem robusta, né? Intermediária, né? Nem muito código, mas também já precisa de um pouquinho de conhecimento, né? E eu acho que a virada de chave do N8N, né, que faz ele explodir aí como uma empresa assim, para criar fluxos inimagináveis, foi quando surgiu a possibilidade do nó com os modelos, né, com os agentes, né? Isso, e aí eu queria te perguntar, quando você soma o N8... Aí se você até puder explicar também um pouquinho mais do que é o N8N para a audiência, e mais esse efeito de ter o nó ali do agente integrado, para onde foi as possibilidades? Aí foi pro céu, né? Tá explicando o pessoal que eu tenho até um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. O que é o N8N, assim, da maneira simples? É você fazer o seu próprio workflow, seu fluxo de trabalho. Então, ele possibilita aquelas tarefas chatas, repetitivas, aquelas tarefas que você vai dedicar um tempo melhor para outras coisas, você consegue automatizá-las. E aí, como o Rafael colocou, você teve um salto quando você colocou IA. Por quê? Você vai colocar um cérebro, inteligência naquilo ali. Então, o N8N, na verdade, já foi criado antes, né, dos modelos de LLM, né, de IA. Porém, quando você adicionou, o salto foi muito grande. Por quê? Você vai ter o raciocínio, você vai ter a conversa, então você vai ter possibilidade de você criar imagens, você vai ter possibilidade de ler imagem, texto. Então, você elevou, né, a possibilidade de você ter um assistente virtual para o seu trabalho. Então, ela sempre vai potencializar o que você tem de bom. Legal. A visão do N8N é como se fosse um mapa mental, né? É isso Eu mesmo. vejo o N8N muito como orquestrador da automação. Ele é muito avançado, por exemplo, em relação ao Make antigo. Agora já tem algumas alterações, mas a gente, no comecinho, usava, por exemplo, uma plataforma, igual a gente falou antes,
de assistente, só que ela não tinha a ferramenta que eu falei no comecinho, ela não conseguia fazer. Ela até te fala, eu vou fazer um PDF disso aqui, mas ela não faz. Por quê? Porque ela não tem a ferramenta para fazer. Então, o N8N ele permite que você tenha esse assistente e a ferramenta no mesmo lugar. Isso aí é um grande diferencial, por você não precisar ficar cheio de plataforma, cada serviço em um lugar. E também tem um grande avanço dele ser open source, né? Então, tem uma comunidade de milhões de pessoas aprimorando aquilo ali o tempo inteiro, toda hora essa atualização, tem tanto de gente interessada em fazer o negócio evoluir. Então, assim, é muito bom. Tem coisas que a gente precisa passar para o código, tem coisas que a gente puxa para o microserviço, mas, assim, dá para fazer muita coisa com a gente. Eu confesso que quando eu comecei a estudar esse universo, né, dos fluxos automatizados via N8N com agentes de IA, foi o que o Ítalo, a expressão que o Ítalo acabou de usar aqui, o céu é o limite. Por quê? O processo de automatização ele já funcionava muito bem, né, para poder melhorar processos repetitivos, mas ele tinha uma limitação, né, Cabelão, de eventos, né? Cada plataforma comunicava com outra com uma restrição de possíveis eventos que poderiam ser automatizados. Quando você adiciona agora o nó de agente de IA, podendo conectar qualquer tipo de modelo, né, de LLM, lá vai ter a possibilidade de conectar com o da OpenAI, né, do Grok, Cloud, entre outros aí, DeepSeek. Você colocou inteligência, cérebro. E agora a gente tem as nossas possibilidades de eventos automatizados, melhor dizendo, né, se multiplicaram, né, porque a gente consegue fazer várias coisas, né. Se vocês puderem dar um exemplo prático aí para quem está vendo, porque a gente está falando aqui, né, todos nós aqui, né, todos nós temos bastante compreensão do assunto, mas eu queria até deixar até um pouco mais claro para a audiência. Primeiro, eu vou puxar aqui. O N8N, pessoal, é como se fosse o Zapier, né? É um pouquinho mais avançado, né? O Zapier, ele é mais low-code. Tem o Make, né? Como o Cabelão falou. O Make é o antigo Integromat, né? Não lembro o nome. Acho que era isso. Ele mudou para Make também. Mas o N8N, como você falou, né? Tem milhares de pessoas orbitando nele. Mas dê um exemplo aí, assim. Cada um dê um exemplo, assim, de um fluxo no N8N... Cara, eu vou para qualquer coisa, questões práticas para a vida cotidiana da pessoa, da empresa. Vocês já fizeram também, que já apareceu. Posso falar do Megazord? Pode. Simples que resolve, cara. Agenda é um problema. Então, por exemplo, você que tem clínica, seja odontológica, seja estética, seja médico, eu sei que você tem problema com a agenda, com o atendimento da secretária e tudo mais. Isso ele faz muito bem. Por quê? Ele tem um cérebro lá, ele consegue entender, consegue responder o paciente, o cliente e tudo mais. Então, perguntar da marcação, confirmar se a pessoa vai no médico mesmo no dia seguinte. E ele consegue marcar e alterar essa agenda. Então, você não precisa ficar quebrando cabeça, ter furo de pacientes na sua agenda. E ele consegue fazer essa organização tudo automaticamente. O cérebro, e você liga no Google Agendas. Você matou o problema. Entendi. E pode ligar também no WhatsApp. Exatamente. Né, da empresa, para ele interagir com a inteligência com o cliente, né, o paciente, e já transmitir essas informações. Para a agenda. Preciso remarcar. Ele mesmo já vai lá, já remarca e manda a confirmação para a pessoa direto no WhatsApp dela. Legal, um agente prático, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um que foge um pouquinho dessa linha de conversa, que ele é um que eu estou desenvolvendo para alguém, inclusive, que é o Megazord do tráfego, né, que a gente fala que ele é um fluxo mais voltado para o operacional da gestão de tráfego e ele pega os dados do cliente, né, token, autorização da BM, do Facebook e tal, o vídeo do criativo, ele pega esse vídeo, ele puxa o assunto que aquele vídeo está falando, pegando o áudio dele, transcrevendo aquele áudio. Ele vai, por exemplo, e manda para um outro agente, que ele é mais avançado em copy, ele tem um banco de dados de várias técnicas e frameworks de copy, que ele pega esse assunto, transforma numa copy avançada e depois ele te devolve a resposta e você vê se gostou ou não, você pode pedir de novo. E aí depois ele tem as outras partes, que é realizar o processo de criar a campanha, de criar o conjunto de anúncios, de criar o anúncio, e tudo isso ele faz em 10 minutos. Todos os processos. Se for criar uma campanha num conjunto que já está pronto, ele faz em 1 minuto, 2 minutos. Isso em várias contas e vários BMs. Isso aí é o típico transformação que o N8N trouxe para a gente, entendeu? Porque para concentrar isso tudo no mesmo lugar, com requisições, API, chamando aqui uma parte ali com LLM, interpretando mais a gente igual a parte da copy da conversa, mas outra parte mais focada em automação, que é de criar a campanha, de fazer requisição. Então, assim, concentrar tudo isso num lugar, o N8N salva demais. Fael, eu quero fazer até um exercício com eles aqui para fugir um pouco do script. Por favor. Vamos supor se tiver alguém que tem uma clínica médica que está assistindo esse vídeo.
como que a inteligência artificial, esses fluxos do N8N pode estar ajudando essa pessoa no dia a dia, talvez nos atendimentos, CRM. Como é que vocês podem me falar a respeito disso daí? O que já teria de solução, né? Exatamente. Você fala primeiro? Pode falar? No caso, existem várias formas que a gente pode atuar, né? No caso, pode ser no atendimento ao cliente, porque o médico está ocupado, ele não pode ficar atendendo toda hora, nem sempre o secretário consegue cumprir aquele script que foi combinado. Tem a questão de gestão de CRM, por exemplo, que pode já fazer não só o atendimento do cliente, mas a gestão. Pode ser um acompanhamento também. Por exemplo, vamos supor que o doutor tem uma base de dados lá que ele vai colocando como aquele cliente está. Sai um exame, sai alguma coisa aqui e tal. Você pode ter, no mesmo lugar onde o cliente conversa pelo WhatsApp e é atendido, ele pode pedir para o agente ir lá, pegar essa informação e mandar para ele, sem precisar ficar toda hora ligando no escritório, ou no consultório, sem precisar ficar indo lá toda hora. Isso aí desafoga o profissional, né, que já está focado no core dele, que eu acho que a IA vem muito para isso também, assim, de deixar a gente focar no que a gente é bom, na zona de genialidade, né, no core. O médico, ele tem que ser um bom médico, ele não quer ficar com 1000 coisas na cabeça. Focar no principal e o resto a IA faz. Cara, esse ponto que você falou do CRM, né, Ítalo? Pra gente que tem a veia de Comercial. vendedor, né? Você ter um agente para poder ir lá no seu CRM e preencher alguns campos personalizados, algumas informações que vão servir lá na frente para tomada de decisão, né, para a gente poder alimentar a inteligência do negócio, né, o BI, isso aí é interessante. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Na agência All-in, a gente dá treinamento comercial para várias empresas, inclusive a área médica, né, que o Marco citou aqui. E, cara, SDR me mata de raiva, Ítalo. SDR Closer não gosta de preencher CRM, cara. Nada. Fala assim, quase nenhum vendedor. Tá? Exatamente. Principalmente, quando melhor for o vendedor, menos ele preenche CRM. Ele quer ficar só... Isso aí é fato. E, assim, uma coisa que é bem interessante, porque o que você não metrifica, você não muda e não melhora, né? Então, assim, a gente está falando de inteligência artificial, aqui, integração e tudo mais, mas uma coisa muito importante é dados. 2026... A era que a gente está hoje é dados. Então, a IA, ela consegue compilar esses dados também e você tem uma análise muito melhor desses dados. Então, por exemplo, pegando o exemplo médico, você tem a ficha de anamnese do paciente, o histórico da vida dele inteiro. E a IA pode fazer essa análise para você. Então, ele pode, por exemplo, se for mais da parte de estética, por exemplo, a IA pode fazer comparativos do início do projeto com o paciente até o final. Então, assim, ele, igual o Cabelão falou, que eu achei genial, que é assim, deixar o profissional ser da área dele. Então, por exemplo, vendedor, SDR. Geralmente nem é culpa do vendedor. Por quê? Geralmente o vendedor, ele atende, ele faz café, ele faz tal coisa, ele... Está sendo exigido dele inúmeras coisas, né? Inúmeras coisas. Então, muito profissional de vendas, ele não fica por conta de vender. Isso é um problema... É um erro, né? É um erro, né? E um problema de quase 90% aí das empresas de comercial. Então, o que a IA vai te ajudar nisso? Você fazer o que você foi contratado para fazer. Você consegue focar naquilo e automatizar o resto. Então, e ela já vai executando funções dentro do CRM, né, para deixar ele organizado, porque a turma da gestão quer analisar isso, né? E aí, Cabelão, tem aquela coisa também, né? Construir isso no fluxo N8N dá uma liberdade gigantesca, por exemplo, você criar um banco de dados, talvez um banco de dados vetorial, né, fazendo um RAG ali para você acumular essa inteligência e ao longo do tempo você poder criar até outros agentes para serem advisor, né, conselheiros, dar instruções, informações, trazer estatísticas, né? Justamente a questão da gestão dos dados, né? Porque a gente tem que pensar sempre no processo de longo prazo. A gente quer começar com um agente, por exemplo, mas a gente quer sempre evoluir, quer crescer. O projeto ele precisa crescer. Então, às vezes, você vai começar com uma, daqui a pouco você vai estar com 5. E toda aquela outra informação que você perdeu, que, por exemplo, se tivesse na plataforma de terceiro, você nunca mais ia ter. Com esses dados, você consegue pegar aquele processo que você já fez, opa, esse cliente aqui já tem X compras e tal, CRM, aquela gestão toda, e depois você vai fazer um outro trabalho de follow-up, outro trabalho de alguma outra coisa com ele, utilizando aqueles mesmos dados, porém, em fluxos maiores, acoplando uma coisa na outra, entendeu? Dá pra gente fazer muito. E seria essa a diferença, por exemplo, daquela pergunta que eu fiz anteriormente para vocês, desse agente no N8N, plugado no N8N, para um agente de um SaaS, que ele tem essa memória, ele tem essa capacidade de armazenamento de informação, essa seria uma grande diferença E a hoje? memória é sua. Isso, e a memória é é minha. sua, essa é a questão. Eles não vão usar os dados para... Por exemplo, eles não, né? Seus dados vão ser usados para aprimorar aquele SaaS, não necessariamente a sua empresa. Quando você tem uma arquitetura para a sua empresa, você vai fazer o que você quiser se aqueles dados forem bem guardados. Se ele for bem documentado, está certinho, está aqui, está guardado. Então, para fazer uma engenharia de contexto, para fazer
um follow-up, para fazer qualquer coisa de gestão Power BI. daqueles dados lá, Power BI. Ele vai consultar esse histórico que ele Isso. vem acumulando ao longo do Isso. tempo. E você vai conseguir usar aquilo de várias maneiras ao longo do tempo e só crescendo. Isso é Melhor, né? absurdo. Tempo real, né? Em tempo real. Isso é absurdo, né? Ah, Com tempo de isso é resposta muito grande, Muito né? grande. Isso aí abre um gancho, Marco, para uma outra pergunta. A gente vai subir o... O nível. A gente está subindo, né? Devagarinho. Aos pouquinhos. Que é exatamente sobre isso, sobre RAG, né? E essa possibilidade de um segundo cérebro, né? Talvez brincando com o Obsidian, né? O Cabelão gosta muito do Obsidian, ele vai explicar o que que é. Cara, quais são as possibilidades hoje? De você conseguir pegar um agente, conectar ele a inúmeras plataformas através, né, de conexões nativas do N8N, mas também, se não tiver, através de requisições, API, Isso. e guardar esses dados em bancos de dados, ou um banco de dados vetorial que é mais potente, né, para essa questão do agente buscar informações, conectar isso com o Obsidian, por exemplo. O que você está vendo aí para a próxima década aí, que talvez né, a galera que ainda acredita que inteligência artificial é o chat GPT não está vendo? Aí explica para nós também, aí vocês podem fazer um bem bolado aí, Ítalo. Não, bacana. Explicar o que é o RAG, esses termos mais técnicos aí para facilitar para a audiência. Começando, o conceito do segundo cérebro, né? É como se fosse um bloco de notas no Obsidian, no caso, né? É um bloco de notas de Markdown. E é um sistema, né? Não dá para fazer só no Obsidian, dá para fazer de várias maneiras. É um lugar onde você acumula conhecimento e informação em texto. Sim. No caso, vou dar o exemplo do meu. O meu tem meus testes de personalidade, tem meus planos, tem meus projetos O cara tem um segundo cérebro, gente. Olha o nível. Coisa que nem ele sabe, o cérebro sabe. Mas olha que legal. Assim, tem um tema que você está estudando, você pode abastecer lá. Vendas, por exemplo, você cria um tópico e tem lá, desde a Discovery Call, técnicas de venda, tudo que você precisa. No meu caso, tem, igual eu falei, das personalidades, dos projetos. Aí o que acontece? Com o tempo, você vai colocando aquelas informações ali e tudo que você vai estudando não precisa ficar na sua cabeça mais, você não precisa ter medo de esquecer, por exemplo. É aquela ideia que a gente estava falando aqui mais cedo, assim, de sempre deixar o cofre, deixa o resto ali, já está salvo, já está tranquilo, então na hora que você precisar, você vai ali, bate o olho, você vai lembrar. E você consegue colocar um plugin no ChatGPT lá dentro. Então, por exemplo, você vai criar um produto para sua empresa. Se você já tem um segundo cérebro que já está com todo o arquétipo de sua marca, com toda a sua estratégia, o tipo de produto que você faz, os seus testes de personalidade, esse assistente vai conseguir te ajudar a criar produtos, 10, 20 produtos, que tem a ver com a sua marca, que tem a ver com a sua personalidade. E expandindo isso mais, né, a gente não consegue fazer... O segundo cérebro não é um banco de dados, então a gente não faz o RAG direto nele. A gente consegue pegar esse cofre, né, porque fica em cofres, o segundo cérebro são cofres, e a gente coloca o N8N para ler isso. E com isso, com esse assistente, que ele pode criar gráficos, ele pode te dar dashboards, ele pode fazer várias coisas. Linkado no N8N, a gente consegue colocar memória, a gente consegue guardar o que você precisa guardar, fazer fluxo de automação, agenda. Então, tem muitas coisas, a gente pode meio que criar um Jarvis no Homem de Ferro ali, que acompanha a sua dieta, para quem gosta de alta performance, nutrição, o que você quiser colocar. Você coloca um agente que te acompanha, um secretário, só que também com o segundo cérebro. Né? Que você faz, a gente faz essa tríade aí, né? Você, o segundo cérebro, um fluxo automatizado. Então, assim, ao longo do tempo, você vai abastecendo aquilo ali vai virando uma mina de ouro. E tudo que você está estudando, tudo que você está selecionando, você vai colocando ali. E aí, sua cabeça fica livre para você ficar criativo e tudo que você precisar está ali. E é seu, né? Não é um banco de dados genérico. Eu já tive o meu segundo cérebro também, só que eu fiz ele no Gemini, no chat, de um jeito bem raso, né? Eu até brinquei com os meninos uma época que eu falei assim, eu vou parar de tomar decisão, né? Eu vou mandar lá no chat, ele que vai tomar por mim. Ele já ia, de alguma forma. Aí a gente fez essa brincadeira aí, mas eu fiz de uma forma bem rasa, talvez não da melhor forma, igual você está falando aí, mas acabou que chegou um certo tempo, eu parei de alimentar ele e deixei do... É o hábito. Mas tem como fazer isso para muita coisa. Por exemplo, vamos supor que você tem um RH de uma empresa, está contratando alguém, você precisa treinar alguém. Você pode colocar um segundo cérebro que está abastecido com todo o treinamento. E aí, nesse caso, poderia ser um RAG, né? Já direto no fluxo, né? Aí, no caso, o RAG seria... A gente tem que colocar num banco vetorial, tipo um Supabase, alguma coisa que tem um banco vetorial, para que ele não se perca naquele emaranhado de informações e vai lá, só busca um EMED, né, que é o código numeral, para ele ir lá pesquisar exatamente sobre aquilo. Por exemplo, a sua parte financeira, que está no segundo cérebro, ele não precisa saber da sua personalidade para te falar do financeiro. É até melhor que não saiba. Melhor que não. Aí, no caso, isso economiza token, isso gera menos alucinação. E economizar token não é só por causa do valor, é porque quanto mais informação extra, robusto, desnecessária,
tiver, mais fácil da IA alucinar e pior vai ser a resposta. Então, quando você faz um negócio limpinho, com RAG, alguma coisa, engenharia de contexto, para facilitar e ter clareza... O RAG já vai possibilitar isso, né? Diferente de um banco de dados comum, porque, né, como ele vai quebrando e transformando isso em expressões numéricas, né? A rapidez, né, dele buscar a informação, pegar o contexto e trazer uma resposta com baixa alucinação, Nem né? tudo precisa do RAG, às vezes ele pode ser mais lento do que uma resposta simples. Mas ele consegue comportar várias coisas. Por exemplo, a gente deu exemplo mais cedo conversando da agência de viagens. Talvez uma conversa simples ali de prompt feita na plataforma que você deu exemplo, ela vai ser respondida mais rápido. Mas se você tiver 200 destinos de viagem diferentes, ele vai ter que ir lá e buscar em algum lugar e voltar com essa resposta. Pode ser que demora mais um pouquinho com o RAG? Pode ser. Só que vai ser muito mais assertivo, muito melhor a resposta, entendeu? É legal. É bacana demais. Eu vejo até que essa parte, assim, é até uma evolução, assim, humana. Em qual sentido? A gente tem um problema agora no século XXI, que é a Big Data, né? Que é estante de informação. Então, a gente tem até questões, assim, de o ser humano estar com muita informação na cabeça, isso gera estresse, várias informações, e a gente não estava conseguindo comportar isso. Né? É tanta informação na cabeça. Então, tem até estudos aí que falam que você tem, em 10 anos de idade, você tem mais conhecimento que uma pessoa que morreu com 100 anos em 1920, de tanta informação que você tem. Então, como que você vai lidar com isso? Como que você vai comportar isso sem o seu corpo mesmo adaptar? Você vai colocar um segundo cérebro. Então, você não precisa ficar com essa carga. Exatamente. Então, você transfere essa carga para um HD e você pode acessar ela da maneira que você quiser, que é tudo online, né? Tudo na nuvem. Então, você tem acesso a ela e seu cérebro não precisa ficar com toda essa informação de poluição. Exatamente. Então, é um jeito eu vejo que é um jeito da humanidade evoluir também, junto com a inteligência artificial. Perfeito. Legal. O Kaique, nosso sócio, né? Ele ficou de fora desse bate-papo, mas ele sempre comenta com a gente, né, Marco, sobre memória, né? A memória, né? O ser humano ter mais memória, capacidade de guardar informações, e você tocou nesse ponto e eu lembrei disso que ele fala, né? Hoje a possibilidade da gente realmente, né, ficar na nossa zona de genialidade e organizar todas as informações que estariam no nosso cérebro biológico para um cérebro artificial é interessante porque o Obsidian, né, Cabelão, é como se fosse uma espécie de um grande cérebro com sinapses mesmo, né? Ele tem um visual, ele tem um visual, para quem não conhece o Obsidian, depois pesquisem aí no YouTube, tem vários vídeos. O grande ouro dele é que você consegue linkar uma nota na outra no assunto, fazer aquelas sinapses visuais. Você faz uma sinapse mesmo neurológica de um assunto que não tem nada a ver com o outro, e além dele fazer tudo isso, é o fato, igual o Cabelão colocou, de você conectar isso a um agente para ele poder interpretar, transferir essa informação para um fluxo para executar, guardar memória. Guardar informações, enfim. É o Jarvis do Homem de Ferro. Que nem você falou, vai para um papo de ficção científica, mas que já está possível no ano de 2026, né? Exatamente. Então, igual a gente falou lá no início do episódio, ficar só no ChatGPT, você está perdendo em muito possibilidades. Uma gavetinha ali de todo um guarda-roupa, né? Mas é importante, né? Porque é ali que a gente vai aprender a conversar com a máquina. Exato. Porque antigamente, por exemplo, quando era só código, a gente é que estava aprendendo a conversar com ela. Agora que a LLM, que é texto, ela aprendeu a conversar com a gente. Então, assim, é importante usar os chats para a gente poder saber o que a gente está precisando e tal. Mas, assim, quem quiser aplicar na vida mesmo, usar nos negócios, criando a gente e tal, tem que afundar um pouquinho mais, ou pelo menos estar perto de quem está desenvolvendo essas soluções, porque é um grande diferencial. É muito mais rápido. Você faz mais rápido, com menos trabalho e com mais lucro. Assim, e às vezes ele tem insights e às vezes ele até sabe mais sobre você do que você mesmo, né? Pelo fato de você, por exemplo, né? O exercício vai mandando tudo para lá. Seja para um banco de dados, né, vetorial, ou para um Obsidian, por exemplo, para uso pessoal, você vai jogando, né? Depois, o próprio agente vai lá e lê tudo aquilo e ele traz um relatório, né? Isso. Seja para sua empresa, seja para a sua vida pessoal, né? Enfim. Nem sempre você precisa jogar tudo, né? Por exemplo, você vai fazer um clone do Steve Jobs, por exemplo, você não precisa jogar tudo que ele sabe, mas você pega pontos chaves para ficar com clareza ali e tal, para ele poder fazer isso aí de uma forma bem... Isso é muito louco, né? Isso é muito bem confiável, bem confiável. Eu acho que no futuro isso daí vai ser legal também. Daquele papo que a gente já conversou, Rafael. Foi até uma ideia de negócio nossa, né? De talvez fazer como se fosse uma cápsula do tempo, era algo do tipo. Eu tenho para deixar a memória registrada ali para os seus
Os descendentes. seus descendentes Não, isso é ali, maravilhoso. conhecer a pessoa que você foi e Olha pra você conhecer ver, mais a fundo. no filme do Super-Homem antigo, não o antigo, sem ser esse agora o antigo, tem uma parte que ele vai na É? nave que ele conversa com o clone do pai dele, que o pai dele fez isso. E nem existia. Olha só. IA Olha que loucura. Nem vi o nesse filme, nível, né? tô Existia falando IA há aqui. muitos anos, mas Cripto assim, não muito ele à alien, frente da sou. gente. Vocês já viram isso? É exatamente isso que você tá falando. Já tinha morrido há muito tempo, mas ele deixou uma mensagem guardada que é ele conversando Avatar e tal. Hoje em dia, está tão longe assim, não tá. Não tá, não. Já é possível de fazer, né? É possível de fazer. O difícil é abastecer os dados, porque você precisa acompanhar a pessoa por muito tempo. Você tem que abastecer com muita coisa para fazer um clone, né? Eu tenho essa pira que o Marco falou aí, que eu até comentei contigo uma vez, com vocês, né? Acho que eu comentei. Assim, hoje, gerações, né, vão passando, né, os seus legados, né? Seja ele patrimonial, né, crenças, valores, né? Cultura. E eu não sei vocês, mas atualmente eu vejo que isso está muito em evidência, né? Quais são seus valores, né? Principalmente na internet, né? Você acredita no quê? Qual que é a sua visão de mundo? E as famílias mais nobres sempre tiveram esse cuidado de transferir o conhecimento, o patrimônio, né? Eles sempre foram mais cuidadosos com isso, né? Por isso que eles estão, Permeando de certa aí, né? forma, perpetuando riqueza, poder, né? Por causa desse cuidado. Então, qual que é a pira que eu tenho para o futuro? Que o Marco trouxe aqui. É tipo assim, e se a gente criasse uma cápsula que guarda não... por exemplo, né? Linkada, por exemplo, com um family office, né? Family office vai cuidar mais da parte patrimonial, mas se eu pudesse também pôr a parte cultural da família. Assim, porque... Aonde que eu cheguei com isso? Quando a gente vai desenvolver projetos de marketing, a gente pensa no posicionamento da empresa, quais são os valores da empresa, as crenças, o tom de comunicação, né? A gente faz todo esse branding, né? Inclusive, teve um episódio aqui com a Isabela Poeiras, eu recomendo bastante. Por que não fazer isso para a família? Imagina se a sua família tivesse um símbolo, igual no passado tinha, as famílias tinham seus brasões, né? Brasões ou brasões? Brasões. Enfim. Pô, um é brasão. Corrige aí, pessoal. Então tinha o seu brasão, a família, né? E tinha o código de conduta, de valores. Imagina se a gente trazer isso novamente. A família ter sua marca. O seu sobrenome é qual? É Moura, né? Moura. Os Mouras e você? Não, o meu é Índio de Souza. Índio de Souza. Só vai ter isso. Então imagina, daqui pra frente, né? Os descendentes de vocês terem uma logo da família, né? Vamos colocar assim, um símbolo. Aquela tradição. né? Aquele código de valores e tal. Mas não só isso. Por exemplo, um cara lá da 5ª geração poder assistir um vídeo seu, um clone seu, Maravilhoso. com a sua voz clonada, com lip sync, Isso vai acontecer. né? E você, com um banco vetorial de todo o seu conhecimento, né? Talvez linkado aí, ou um banco vetorial, ou um Obsidian, né? É um banco vetorial, acho que faz mais sentido. Aí olha que loucura, a gente teria que fazer um trabalho de conseguir organizar toda essa sua memória em todas as dimensões da sua vida, em várias Para caixas, fazer o vetor de cada área. para fazer o vetor de mantendo a cada mesma- área, para que ele pudesse ser um conselheiro, um advisor, né? Da família. Exatamente. Porque tem um amigo meu, lá de Niterói, meu vizinho, Magno, um abraço, ele fala uma coisa muito legal, ele fala assim, cara, quem são seus avós? Aí a gente lembra. Quem são seus bisavós? Talvez já Aí já dá uma falha Já aí dá para uma algumas falhada. pessoas. Quem são seus tatarados? Aí já começou. Então, tipo assim, cara, em questão de 3, 4 gerações, ninguém já tá lembrando de mais nada. Agora, imagina se a gente tivesse uma cápsula do tempo com essas... E um dos problemas que a gente Com essas mais coisas tem é a guardadas. falta de memória social, Cara, digamos assim, de família, de sociedade, de tradição. Se o- né? se o ser A humano gente tem esquece o que memória- nossos antepassados aprenderam. Então, se a gente tem uma coisa dessa aí para poder Cara, imagina você pedindo um com quem já conselho. aprendeu, Imagina você pedindo um conselho para um antepassado seu lá no Brasil colonial. Olha pra você ver, minha descendência, meu nome é Ítalo Índio. Eu tenho meu bisavô foi pegado no laço. Imagina você ter todo o conhecimento ali daquela ancestralidade, daquela cultura familiar dos lá, valores. E Demais você como poder sociedade, consultar isso no dia de hoje. Por exemplo, eu Cara, isso é a coisa que o dinheiro não compra, isso. entende? entendeu? Essa é a pegada. Então você passou o patrimônio. Os ricos estão fazendo isso. Isso. Através de um family office, né? Tem várias estruturas aí. Mas, cara, você poder acessar... Aí, por exemplo, você registra essas informações, né? Grava vídeos dos ancestrais. E esse clone disponível para conversar.
Aí eu peguei essa Cara, pergunta. É capturar os dados, porque um avatar a gente consegue fazer já. O trabalho mais difícil é coletar as Sim, informações. O informações difícil é você de uma fazer um vida. clone bom. Fazer um clone já existe. Aí, já ó, tem. puta produto aí, é ó. possível assim. Aí, ó, se tiver algum investidor aí, querendo investir na ideia aí, ó, Registrou a ideia aí? chama a gente aqui, ó. Junta essa turma aqui que Tá gravado. a gente consegue fazer algo legal Esse junto. episódio não vai Clone pro ar, virtual não, já hein? é. Esse episódio pode ir pro ar. Legal, O clone pessoal. virtual já é possível. O difícil é pegar esses dados para fazer uma coisa grande mesmo, em várias áreas, com profundidade. Então, a pessoa também tem que se doar. Não é uma coisa que você vai pedir para alguém, faz isso aqui para mim. A pessoa tem que te acompanhar por bastante tempo para poder Entendi. É, ó. pegar esses dados de todas as áreas para fazer uma coisa desse nível. Aí, ó, quem Mas, trabalha com family office aí, ó, Ó, pode já ser um imaginou? diferencial. Pode ser um diferencial ser completamente incluído aí na sua, Alguém fazer na isso. sua proposta. A gente vê a IA evoluindo muito rápido, né? Então, pouco Isso. tempo. Você acha que já vai ser possível fazer isso assim em um gap de 5 anos? Ou eu tô falando até muito aí pro... Já é possível. Já é possível. Já é possível. Talvez o Fazer de visual do forma clone vai completa, melhorar um assim. pouco. Talvez você ainda. teria um clone só daqui do busto pra Isso. cima, né? Mas assim, já tá melhorando muito A voz você consegue questão do clonar, avatar, né? faz o lip sync, Consegue. e aí é só conectar ele possível com de fazer, essa já. memória, né? Pra ele É o falar. que eu né? falo pro pessoal, assim, tem essa coisa da bolha, daí vai estourar e tal, se vai acontecer AGI ou não vai. Pessoal, mesmo que não aconteça AGI agora, né, que demore mais. O que é AGI? Explica aí AGI pra é a turma. inteligência artificial geral, né? Porque a gente tem a generativa, que ela é abastecida com aquele monte de textos e ela vai lá, escolhe os caminhos dela para te dar a resposta. A AGI, ela meio que tem criatividade, digamos assim. Ela é geral, ela entende a coisa e pensa aqui, tira como se ela pensasse realmente. Porque a LLM, ela finge que ela pensa, mas ela não pensa. Sim. A AGI seria uma coisa mais próxima da gente, o pessoal tem medo de ser igual ao Exterminador do Futuro e tal. Tá próximo? Mas Tá- eu queria dizer Tá próxima, que, na assim, sua opinião? Tá próximo? não tão próximo quanto falaram que estava, né? Porque agora a gente já viu que o negócio é mais complexo, mas o que eu queria dizer era justamente isso. Mesmo que não chegue agora, e mesmo que não saia mais nenhum modelo de LLM, a OpenAI parou. Ninguém vai fazer mais nada. Como que já tá feito, gente? Já dá pra brincar demais. Mas Nossa, tem muita já dá. coisa. A gente começou a usar agora, pô. Antes era um agente, agora já é sistema multi-agente. Antes era RAG, agora já é engenharia de conta. Essas coisas vai crescendo num nível absurdo do que é possível de fazer. Então, eu sempre converso com o pessoal, né, em reunião e tal, eu falo, na IA, você nunca pensa só no agora. O que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? Não. É agora e amanhã. Perfeito. Porque às vezes você vai ter uma ideia que hoje não tem como fazer instantaneamente, mas daqui a 2 meses vai ter isso. Se você já Anote tiver, essa ideia. se você já Anote tiver, essa ideia. se você já tiver com isso na cabeça, na hora que chegar, aquele negócio a gente não faz vento, mas se o barco estiver pronto e o vento bater, então na IA e é muito assim. Legal. Perfeito. Tem o clássico lá, que é o Will Smith comendo macarrão, né? Isso. Se você depois joga na internet aí pra você ver, isso é um Exatamente. vídeo de 3 anos atrás, assim, um borrão. eu já vi teste, escuro é o teste que e um todos os macarrão. modelos a galera coloca. Aí, hoje já tá Hoje tá bizarro. semi-perfeito, O né? primeiro era todo bugado, cheio de coisa e tal, tipo, em 2 anos, e de 2023 pra cá, agora você vê. É, o Will Smith aconteceu comendo outra 8K, coisa. 8K, violento, comendo tranquilo, assim, a IA evolui muito rápido. Ah, Hoje você A tem um gente aqui Sora não 2, consegue hein? acompanhar. A gente que não consegue acompanhar. a minha gente- esposa tá até aqui, né? Aí sempre que a gente tá rolando ali o Reels ou o TikTok, ela me pergunta, amor, isso é IA? Eu falo, é IA. difícil, né? Mas porque já tá começando a ficar difícil. A gente que trabalha, às vezes a gente fica, opa, isso aqui tem isso que aqui ver é... e rever Aliás, esse vídeo com muita Tem um atenção, negocinho né? ali que tá diferente. Um no frame detalhe, ali, mas olha- tá ficando muito difícil e daqui a pouco não vai ter jeito mais, não. Aí Nossa, vai pra daqui a questões pouco bem pode ter profundas, certeza né? que vai evoluir muito. ainda. Deepfake, né? Eu acho que tem um lado perigoso Tem um disso lado também, né? perigoso, mas é tipo o hacker, né? Tipo assim, como que a segurança da informação avança também. Então, você avança, né, em tecnologia, os hackers também avançam, e vai ter nessa guerra até o fim dos tempos. Para um melhorar, você corrige, melhora, corrige, e vai se retroalimentando, né? Então, assim, eu vejo que sempre vai ter os dois lados, né? Sempre, Sim, sempre vai se fácil. equilibrar. Eu acho que a questão é o ser humano, né? É. Isso que eu ia falar. É o ser humano. A ferramenta, a gente tá Ela é neutra, ela tá né? aqui pra gente. Agora, como que o pessoal vai usar, né? É sempre o ser humano, né? Eu tento, quando tem conversas assim, que as pessoas tentam culpar um sistema, uma coisa, uma ferramenta, eu falo, gente, o problema é filosófico, é o ser humano. É. Por exemplo, uma mala de dinheiro. Tem gente que culpa o capitalismo. Não quero entrar em polêmicas, não, mas só para dizer. Uma mala de dinheiro parada ali, apodrece. Nada. O papel não vale, né? Né? É o ser humano. Apodrece ali. Pode deixar 10 milhões ali, não faz nada. O ser humano, como um agente que pega aquele dinheiro e cria coisas, aí que tá o problema. Aí que tá o valor. Uma arma de fogo, deixa ela ali, ela enferruja. Né? Agora, um ser humano mal intencionado vai cometer crime. Mas um bem intencionado. Um bem intencionado protege- talvez gera proteção. É isso aí. A inteligência artificial seria uma ferramenta na mão de um problema filosófico humano. Pra É, quem, né? exatamente. Pra quem que Pra ele é vai criador, de qualquer jeito, fala assim, pode ser um artista, pode ser um empresário, pode ser um médico,
não tem como, nós estamos num ponto de não retorno. Nós nunca mais vamos voltar para... Não tem como desver, né? Exatamente, não tem como desver. É igual eu falo brincando, você pode ser o melhor cara que acende fogo lascando pedra no mundo. Você é o melhor do mundo, só que todo mundo tem isqueiro. Acabou. É igual IA, não tem como. Mas eu faço milhões de linhas de código na mão. Tudo bem, esse cara tem valor, tá? Não estou falando que a IA vai substituir o programa, não vou entrar nisso não, mas assim... A IA faz isso muito rápido. Mas meu processo... Eu sou um vendedor excelente, um SDR, por exemplo. Tudo bem, mas em 1000 vendas, a IA vai fazer 1000 vendas em 2 dias. Estatisticamente, não vai aguentar, vai ganhar. Não tem como, entendeu? Olha como é que começou essa nossa conversa e onde a gente está evoluiu. O que eu queria falar em cima disso daí, é que eu percebo muito nas nossas conversas em dia a dia com empresários, é que às vezes eu sinto que tem um pouco assim de preconceito contra a IA, sabe? Uhum. Às vezes o empresário assim não acredita que a IA de fato pode fazer aquilo com excelência, É o carro voador, parece que aí tá às vendendo carro vezes voador. a pessoa fica um pouco travada, não quero avançar para isso, eu não quero gastar meu dinheiro com isso, porque eu não sei se vai funcionar. Esse cara tá me prometendo uma coisa muito mirabolante. Um dos motivos dos agentes de conversa ficarem tão famosos é esse. Porque ele é muito fácil de medir se ele é bom, se ele é ruim. A conversa ali é uma coisa mais tateada. Palpável. Tem coisa que você fala pro cara, dá pra criar um mastermind de vários clones, um do Steve Jobs de produto, outro do Alex Hormozzi de oferta, outro de não sei quem que você quiser. Você cria ali, tudo que você for lançar, você consulta cada um dos seus assistentes. É o que você não consegue nem entender que isso existe. Mas sabe o que eu acho também, para complementar? Que muita gente acha que o agente conversacional, né, que é esse que já está tendo... A gente já vê várias ofertas na internet, né, conectando o WhatsApp para ter um agente conversando com o seu cliente. Ainda as pessoas acham que aquele... Chatbot. Aperte um, aperte dois. As pessoas odeiam. Não, é um agente que tem contexto. Um dos meus agentes de conversa que está rodando, faz 30 mil conversas no mês, mais ou menos. No começo a gente colocava o nome dele, de assistente virtual e tal. E agora a gente já tirou isso, tem uns 4 meses. Porque só acho que tá pensando com o ser humano. As pessoas nem percebem. A pessoa não dá nem a chance, por exemplo, esse trauma de estar conversando com aqueles bots ruins de conversa. Então, se a pessoa perceber que é um assistente virtual, pode ser que ela nem te dê a chance de mostrar que o assistente é bom. Às vezes o assistente tá maravilhoso. E às vezes a pessoa já tá ali, ela já não vai. Ela já entra com Então agora o que? Oi, como posso ajudar e tal, já conversa com ela e a pessoa já começa a soltar, entendeu? Virou coach, tipo assim, o pessoal já tem um preconceito já. E às vezes o agente, o problema não tá na capacidade de comunicação da agente, tá no prompt e tá às vezes na plataforma que você tá usando o agente. Isso. Porque se você leva para o que a gente tá falando aqui, para um N8N, ou talvez até mais avançado, para um Python, e desenvolve uma estrutura de memória, de informação da sua empresa, coloca tudo que esse vendedor, né, ou esse atendente precisaria de ter de informação sobre o seu produto, sobre o processo de venda, treina até um modo de tom de comunicação e tal, fica imperceptível, né? Eu vi um agente de uma pizzaria conversacional que atende telefone e faz pedido pelo telefone e você não... Exatamente. É perfeito. É perfeito, cara. Você quer borda? É, tudo. Perfeito. Obrigado, vou encerrar seu pedido e tal. Eu vi isso, cara. Manda a confirmação no WhatsApp para você depois. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Esses agentes que tem aí, ainda, né, todo mundo tá aprendendo. Tem gente que tem bons profissionais, maus profissionais, né? Como todo o setor. Né? Como todo setor, mas eu acredito que nesse nível de tecnologia que a gente está falando e com possibilidade já que existe, é que nem você falou, se criar é imperceptível, né? E ajuda muito, né? Tem como fazer. Eu queria... Porque, olha só, passa muito rápido o tempo, né, pessoal? Nossa, é mesmo. Eu queria aproveitar que tem uns tópicos aqui muito legais que eu não poderia perder a oportunidade. Você falou, Guilherme, sobre multiagentes, né? E eu gostaria de entrar com você, com o Ítalo, sobre isso, que seria, né? Primeiro, o que seria esse conceito de multiagentes, né? O enxame de agentes, né? A orquestração disso e a possibilidade da gente construir, como a gente está falando sobre negócios, construir hierarquias, né? Organogramas da empresas com agentes, igual como se fosse no mundo prático mesmo, né? Onde a gente tem ali cargos operacionais, cargos táticos, cargos estratégicos. É possível a gente criar um fluxo com tudo isso? O que vocês estão vendo sobre isso? É possível e é o melhor jeito de se fazer, porque... Como a gente estava falando, né? Quanto mais específico for a função de um agente, melhor ele vai ser. Então, quando a gente tem um setor de uma empresa, por exemplo, às vezes alguém vai trabalhar nas vendas, o outro vai trabalhar no operacional, o outro vai trabalhar no financeiro e por aí vai. Você pode criar um agente para cada uma dessas coisas, por exemplo, ou sistemas, né? E colocar cada um na sua função específica e colocar um diretor, por exemplo, que vai ser o seu ponto de comunicação com esse fluxo inteiro. Por exemplo, eu vou conversar com o meu diretor e o diretor vai conferir como é que estão as vendas. E ele depois vai me passar. Eu vou conversar com o diretor, ele vai lá e vai conferir o financeiro como é que está.
Isso é um jeito, né? Mas assim, a gente pode escalar isso para vários níveis. E o diretor é um bloquinho, né? Isso. Às vezes, com uma função, para ficar melhor ainda, se for uma coisa muito profunda, por exemplo, a Fiat, imagina quantas peças diferentes que ela tem que fazer a gestão, quantos projetos de carros que ela tem. Então, por exemplo, às vezes, na venda, vai ter vários agentes na venda. Vários agentes na gestão do estoque, na gestão do processo. Então, assim, quanto mais específico for, melhor. E aí a gente vai acumulando esses agentes e tendo pontos de contato entre a equipe e sempre focando naquela coisa de a IA faz o resto. Foca no essencial, foca na sua criatividade, foca na sua... A gente é humano, a gente precisa ter ideia, a gente precisa estar livre para poder focar no que a gente é bom. E hoje em dia está muito difícil de a gente focar. Se você quer ter um negócio, você precisa ter várias skills secundárias para você poder fazer isso virar. E a IA chegou para mudar isso. Com os multiagentes, não é só empresa gigantesca que consegue aplicar isso. Às vezes o cara é um MEI, mas ele não pode ter 3 funcionários, mas ele pode ter um agente de cada coisa. Então, por exemplo, vamos trazer isso para a prática, né? Na prática, então, ele poderia ter por exemplo, um atendente para conversar com a equipe, poderia ter um contador. Isso. Estratégia tributária. Aí o trabalho dele é treinar esse agente, né? Isso, treinar. Dar memória, dar informação, instrução para ele. Uma coisa muito importante também que é bom da gente falar, hoje em dia a gente não está no nível que a IA faz as coisas sozinhas, isso é bom falar também. A gente monitora a IA. Você não vai deixar ela sozinha, se ele fez errado, a culpa é dela, não é isso? Você vai ficar ali vendo. Se é o SDR que você fazia 10 reuniões, agora em vez de você fazer 10 reuniões em um dia, você vai ficar monitorando o robô. E ele vai atender 100 pessoas. Então, você vai olhar se ele está fazendo certo ou não. E o que ele estiver errando, a gente, com o tempo, vai tirando os erros, ensinando para ele o que não fazer e focando no que é bom, masterizando o que é bom. Aí, com o tempo, ele vai ficando... Top. E ele pode receber instruções, já que a gente está falando de multi-agentes, né? Que tem uma hierarquia, ele pode receber a instrução de um gestor, Isso. de um diretor, Exatamente. de um C-level. Isso. Isso aí é uma Aí, operação. imagina, por exemplo, né? você tem que fazer uma alteração no processo X da empresa. Aí você, que é o dono, vai conversar com esse agente diretor e vai falar assim, ó, fala com a agente tal lá que ele precisa aumentar o valor do tráfego X, porque quando bater o ROI X, sei lá, a taxa de cliques tal, você vai aumentar tanto do negócio. Aí ele vai te responder, ó, tá assim, assim, assado. O que você quer que faça? Manda ele aumentar, ele vai lá e aumenta o orçamento. E tudo isso numa interface prática, por exemplo, um comando no WhatsApp. Pode ser no WhatsApp, pode ser num SaaS mesmo, né? Um programa só que específico para você. Tem. Para o pessoal entender, existem várias empresas hoje em dia que atuam dessa forma aí, que vem caminhando para esse lado, né? Não, tem coisa, velho. Igual eu falo, uma empresa muito grande que já descobriu isso há um ano atrás, por exemplo, chega num ponto que não tem como alcançar mais, não. Sério mesmo. Não volta. O cara que dormiu no ponto, o cara já tá ali. Primeiro ele começou com de conversa, agora já tá com financeiro, agora já tá com isso aqui. O marketing do cara já tá avançado, o operacional do cara é como se ele tivesse 10 funcionários, mas ele não tem, tá produzindo 10 vezes mais, com mais rápido. Então, assim, o cara que for entrar nisso daqui a um ano, o concorrente dele, ele tá engolindo o mercado. Absurdo. Ele tá atendendo 1.000 pessoas por dia. Porque é isso que faz conectar com aquilo que a gente falou no início, né? O N8N, ele tirou o limite, né? Exato. O limite. Porque você vai criando, para você que ainda não conhece o N8N, você vai criando vários workflows lá dentro, são fluxos, e esses fluxos podem conversar com outros fluxos. Exatamente. Então eu posso criar um agente aqui para fazer, por exemplo, uma função simples, né? Um agente conversacional no WhatsApp da minha empresa, mas eu posso ter um agente que já é o diretor, que tem informações. Que é o ponto de contato. Aí é o ponto de contato. Aí esse agente aqui eu comunico com ele, com o de lá. E ad infinito. Aonde a sua criatividade for, né? A gente que está desenvolvendo, que está fazendo, para a gente é muito fácil fazer uma coisa, comunicar com outra, API, request, alguma coisa assim. Mas para o usuário, ele tendo um agente desse tipo de diretor, que ele só manda mensagem, ele conversa como se fosse com um humano. Até para ele parece que é um humano. Aí esse diretor vai e manda... Ele não sabe o que está acontecendo por trás, API, requisição, essas coisas. E ele não precisa saber. Cara, é muito precisa falar, faça isso. Ele e a nível de segurança é 100% confiável? Como é que funciona? São dados, né? Então, assim, cada tipo de projeto tem um nível de segurança necessário. Por exemplo, às vezes o mesmo robô de conversa, um agente de conversa, para 1 milhão de pessoas, uma página de um seguidor, por exemplo, tem 10, o Whindersson Nunes tem um agente de conversa. A estrutura que ele precisa é diferente da estrutura de uma loja pequena precisa, mesmo que os dois sejam de conversa. Então, assim, existe criptografia, cibersegurança, proteção de dados, LGPD. Essa área vai crescer também, vai né? crescer. Isso, porque é uma demanda, né? O que a gente não pode é levar de forma leviana, né? Igual a gente tem essas plataformas aí que provavelmente em 5 minutos você vai criar um aplicativo, um SaaS, você vai ficar milionário, você vai criar o iFood em 5 minutos, sem saber codar, sem saber fazer nada. Você vai. Você vai lá pra ver o tamanho. Daí, né? Acho que é uma coisa muito importante também, complementando o que o Abelão falou, é o seguinte, existe a parte humana. Quem é empresário aí sabe, você já chegou pro seu diretor e falou assim, cara, você precisa melhorar aquele funcionário ali ou aquele setor. Não, que cara, gente boa e tal. Então tem toda essa parte humana ali, que a IA tem a parte boa e tem a parte de conflitos também, que é normal de relação de trabalho, né? Relação interpessoal. E a IA, ela não tem sentimento.
Então, o direcionamento ele fica muito mais correto. Então, isso é muito importante falar consegue aqui. trazer uma racionalidade. Exato. É difícil, por exemplo, se for colocar no judiciário, igual o pessoal já começou a especular. Aí ela não tem sentimento, ela vai meter a sentença. Dá para fazer isso? Compensa fazer isso? São questionamentos éticos, né, agora, que a gente mas vai ter tem que o trazer. ponto positivo também, por exemplo. Se chegar 1.000 pessoas e mandando mensagem ao mesmo tempo, ela vai responder as 1.000 do mesmo jeito. E a capacidade, ela não por tem um exemplo, vendedor às vezes de cansado, analisar, desanimado. capacidade de analisar inúmeros processos arquivados, parados, né, que hoje a Em gente questão de tem. quantidade, de especificação, não tem como competir. Você Não tem pode ser como. o melhor vendedor do mundo. Beleza, né? Imagina Mas transformar isso ela tudo em vai fazer dados, 100 mil né? vendas, mano. Imagina, né? Nessa área do judiciário é legal, né? Você pega ali, por exemplo, na defensoria pública, quantos processos estão parados, pessoas que podem estar presas que já ultrapassou o tempo indevidamente, e aí você coloca um agente de IA, ele já começa a catalogar tudo, né? Interpretar todos os dados ali e fazer uma separação de inteligência incrível e aí já trazer alguns direcionamentos para acelerar isso, né? Muito importante. Cara, assim, nós estamos quase nos finalmente e eu quero trazer porque parece que quando a gente fala de fluxo com agentes, parece que fica muito para profissões que são digitais, online. Mas não é bem assim, né? Se a gente levar o modelo, por exemplo, para sistemas embarcados, né? Por exemplo, se a gente colocar uma IA no drone, né? Igual a gente já tá vendo na guerra da Rússia com a Ucrânia. Colocar uma IA num carro, uma câmera, num carro elétrico, num robô, num ciborgue. Tá robótica com IA. Eu acho que o futuro vai passar por isso. Cara, acabou. Tá começando, né? Porque eu construí um fluxo, mas agora eu coloquei o modelo dentro de algo mecânico, né? Igual você falou da Fiat, né? Em braços automatizados, drones, enfim. Aí, robô, né? aí A Tesla tá fazendo, a Nvidia tá fazendo. Humanoides, né? Humanoides mesmo, com braço, capacidade de... Daqui a 5 anos pra estar... Cara, o que vocês veem nisso? Aí é coisa de mais Exterminador do Skynet. Futuro mesmo? Skynet? Então, o Exterminador do Futuro seria a AGI rebelde, né? A AGI chegou sobre a criativa Tomou e autoconsciência. Isso. E decidiu exterminar a gente. Isso aí eu acho que é um pouco fantasioso. Mas assim, mesmo que a gente não chegue na AGI, com a robótica e as LLMs do jeito que estão evoluindo muito rápido, com uma coisa cada vez mais robusta, com a programação entrando no meio cada vez mais forte, então assim, nós vamos chegar num ponto, já tem os robôs com teste que eles conversam, né? Porque robô programado já existe um monte. Na China tem aquele robôzinho pequenininho que você manda ele fazer um negócio, ele dança, ele fala. Só que ele não tá interpretando, ele tá seguindo um comando, ele só mexe. O negócio é colocar esse cérebro interpretativo com fluxo, com várias decisões diferentes para ele poder tomar, para ele escolher o que fazer, entender e fazer. Caraca, Aí é uma coisa que nós estamos perto de chegar nisso aí, né? Eu acredito que a gente vai chegar aí no né? E quando a gente vai estudando mesmo isso, sem AGI. quando a gente vai estudando isso, né, vai entrando a fundo, você vê que isso não é piração, né? Não. E aí você vê esses, por exemplo, essas entrevistas do Elon Musk, desses caras que estão na empresa dessas empresas de IA, né? O da OpenAI lá, esqueci o nome dele, o Sam Altman. Todos esses caras estão falando disso, né? Desse futuro, né? Imagina um drone hoje, sobrevoando qualquer região, seja na parte de agricultura ou na cidade, mapeando certos padrões visuais com cérebro interpretativo, com memória, tomando decisão se atira, se não atira. Por exemplo, Não, se desce, se prende, se entrega, se não entrega. E que não saiu pra gente, faz ideia. Tá muito Nossa mais Senhora. avançado, né? Cara, e aí a gente chega, né, exatamente nesse ponto aqui, até para finalizar o episódio, né, sobre esse receio, né, esse medo que bate na população. Pô, vou ficar desempregado. Daqui a pouco tem carros autônomos, eu não vou ter um motorista de ônibus, um caminhão de lixo sendo dirigido por pessoas. A gente que trabalha na área de tecnologia, né, se eu não estiver na parte criativa também, eu posso ser substituído. O que vocês enxergam também né, sobre essa evolução? É para ter medo? Não é para ter medo? Qual que é o pensamento? Um paradoxo, velho. Por exemplo, a IA vai fazer a gente ser mais humano, eu acho, com o tempo. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas estão trabalhando em coisas sem propósito. Perdendo a vida, não consegue estudar uma coisa que não consegue passar tempo com a família e tal. Você já é um robô, na verdade. A IA, isso. No caso, a IA que vai fazer isso. Porque é pra ela vai assumir o lugar dela, né? Entendi. Você vai ter mais tempo para você ser humano. Você vai ter mais tempo para você estar com sua família, para você ser criativo, para você estudar. Então, assim, toda essa mudança do mercado de trabalho que todo mundo sonha, né? De todo mundo viver com propósito, daquele jeito que o ser humano, entre aspas, nasceu para ser, eu acho que a IA mesmo, no início, ela vai tomar emprego, ela vai fazer isso. Aquele terror
Renda Mas, universal, isso, né? Tem esse que vai medo, né? passar Esse por lado mais Eu acho obscuro, que vai né? passar por isso também. A questão da corporação juntar com o Estado. O lado mais Vai ficar cyberpunk, tão né? Forte, vai ficar tão forte que o Estado pode se juntar com a corporação, vai, tipo assim, controle financeiro. Uma coisa só. Todos os dados concentrados num lugar só. Tem o lado Poder bom, econômico gigante. você deixa uma sociedade mais protegida e tal, mas ao mesmo lado é, tem a galera que questões fala das profundas liberdades, né? de- De expressões sendo... Eu acho assim que o ser humano ele adapta muito. Né? Até citou a bolha, né, que pode ter da IA. Acho que não deve ter medo. Assim, teve a bolha.com nos anos 2000 e todo mundo hoje tem site. Então, assim, não quer dizer que as coisas acabam. O ser humano adapta muito bem. Quando começou os robôs assim, em fábrica, eu trabalhei muito tempo na indústria, tinha esse medo. Nossa, você vai perder os empregos. Realmente você perdeu, mas você tem muito mais Mas emprego em evolui, RH, por evolui, exemplo. pô. Você tem outras gerações de empregos e outras demandas. A questão é, você tem que se adaptar. Essa é a situação. Tem que ter conhecimento, né? Exatamente. Pra tudo na vida. Isso que você falou aí pra finalizar, Cabelão, é muito interessante, né? O ser humano virá ser humano, né? Isso é interessante porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? Acho que agora acabou aquele ponto de você procrastinar a sua evolução, né? O seu crescimento pessoal, né? Porque, por exemplo, se agora você não serve mais, se você não é a sua profissão, tem muita gente que se identifica, eu sou médico, eu sou... Acabou, você não é nada além daquilo. Não, eu não sou mais isso, porque agora tem uma gente que faz isso por mim. Então, quem eu sou de fato, né? Vai convocar a gente Que para é o uma ponto questão que eu quero que filosófica, né? Vai dar uma crise especial no Por começo, isso, mas... o motivo de eu ter entrado na que a gente sempre sonhou com isso. Mas a gente nunca viu como isso seria possível de acontecer. Agora eu consigo ver uma luz Agora no fim tá na do túnel. porta, Falar, né? velho, tudo bem, gasta muita energia, tem um monte de coisa que a gente vai precisar melhorar. Então, vai exigir Questão de regulamentação, repertório. porque tem gente mal Mal-intencionada. intenção usando. Mas assim, a inteligência, a ferramenta é boa. Questão de bolha, por exemplo, tem muito a ver com especulação financeira. A bolha vai estourar porque prometeram muitas coisas, estão operando no prejuízo há muito tempo, e isso não quer dizer que é ruim, né? Não quer dizer que está operando... a OpenAI está falindo. Mano, não é assim. Os caras estão comprando o futuro. Quem Tem vendeu várias a coisas Amazon nos acontecendo. 2000, O problema é você falar que vai ter IDI em um ano e a gente chegar e falar assim, cara, tá longe, não tá tão perto. Você ter várias estruturas open source. Aí, por exemplo, gastaram bilhões para tomar um mercado e agora tem um tanto de coisa É uma open source. corrida competitiva Então, assim, a aí, bolha né? tem muito mais a ver com isso do que com a tecnologia, de fato, porque realmente é bom o que está acontecendo. A mudança é boa, Legal. a tecnologia funciona, é confiável. Entendeu? Eu acho que a gente pode ter essa conversa de tempos em tempos aqui para a gente Total. acompanhar. Ih, dá pra esse aprofundar. Próxima vez a avanço. gente Parte vai dois. Com certeza, sim. Para finalizar, e de forma bem objetiva também, cada um, eu gostaria que vocês dessem, tipo assim, para a audiência que assistiu, mas vamos imaginar um empresário que viu a nossa conversa aqui e falou, cara, é muito mais profundo do que eu imaginava. O que seria um passo a passo aí para o cara já começar a entrar nesse universo e já começar a trazer inteligência artificial para o negócio dele? Ó, De na forma mi- simples, Na né? minha opinião, é mente aberta. Mente aberta. Vai com mente aberta, entenda o que é e não tenha medo de avançar. Porque seu concorrente não vai ter medo. Isso aí é inevitável. Então, assim, é a mesma coisa que você está descobrindo o Bitcoin há 15 anos atrás. Então, assim, vai sem medo, com cautela, óbvio. Procure bons profissionais, procure profissionais, estruturas boas, mas vai com a mente aberta. Legal. Eu aconselho a ser um testador de ferramentas. Começa a usar um chat, começa a usar uma coisa de gerar imagem, gerar vídeo, testa ali como é que funciona. Aprenda um pouco sobre engenharia de prompt para você ver o que é possível de fazer. E aí, então, comece a entender quais soluções se encaixam no seu ramo. Porque você não precisa ser um desenvolvedor, você não precisa criar um agente, você só precisa conhecer a demanda, que é a sua dor que você tem, e saber que ela pode ser resolvida. Então, assim, existem várias formas de resolver essas dores. Hoje em dia, a gente tem 1 milhão de soluções. É até difícil focar. Então, assim, se você está interessado em estar na frente, estar modernizando, estar automatizando e ganhando, que é o principal, que é o tempo, fazendo as coisas mais rápido, com um lucro maior, você tem que passar por essa área e eu acho que esse caminho é o melhor. Começa a testar a ferramenta, começa a estudar um pouquinho de engenharia de prompt, que é a forma de conversar, e depois você começa a dar maior espaço, porque você consegue entender o que é possível de fazer. Legal. E eu acrescentaria aqui, se você precisar de ajuda, você pode entrar em contato conosco ou então diretamente com os rapazes aqui. Nós vamos deixar o @ deles aqui no final desse episódio, né, para já poder ter um diagnóstico para o seu negócio, o que é possível fazer. Pessoal, Começar 2026 com tudo, né, Fábio? com tudo. Agradeço imensamente a participação de vocês. Eu quero Né? Foi muito bom. Que nem o Marco falou, né? A gente precisa de uma segunda parte só para a gente poder, talvez, entrar nessa piração da ficção científica que eu adoro. Na próxima vez que a gente encontrar, muita coisa já vai ter acontecido. Não, tem uma piração Concordo. futura. Vai ser legal pra gente entender o que eu falei sobre pensar no amanhã também, que você vai ver o tanto que vai estar diferente. Exato. Tem uma piração minha também que tem a ver com, tipo assim,
aquele momento que a inteligência artificial pode criar a singularidade, né? Criar consciência própria. É uma corrida Então, só sobre quem que vai fazer isso aí primeiro, né? A bolha é sobre isso um pouco. Questão de, sei lá, de onde essas informações vêm, né? De outras realidades paralelas, umas aspirações que eu gosto aí, tá? Longe, dá pra ir longe. Mas fica para um próximo assunto. Excelente. Cabelão, aonde as pessoas podem te encontrar aí para se conectar contigo, querer te vou deixar aqui no acompanhar? Instagram, a página nova do projeto que a gente tá lançando, né? Que é o cabelo.ia com 2 L's. Tá, legal. A gente vai deixar também anotado aqui pro pessoal. E você, Ítalo? Pode procurar Organic com y.ai, tanto o site quanto o Instagram. Legal, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu demais, viu? Eu agradeço.